Boa noite, Regina entrando, muito boa noite, Joãozinha, muito boa noite, excelente noite pra gente, bem pertinho do Natal, né? Bem pertinho do Natal e aí a gente fica bem emotivo, né? Vai chegando essa época de Natal e aí os sentimentos ficam bem aflorados, não é verdade? Por isso que eu decidi falar sobre dependência emocional, né? Porque essa data é uma data bem significativa, é uma data em que a gente acaba ficando mais sensível, né? E aí decidi conversar um pouquinho sobre dependência emocional, que é algo que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. A gente fala muito em relacionamento abusivo, né? A gente fala muito e a gente se volta muito pro abusador, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que entender também que tem a parcela de aceitação, né? Não tô falando culpa, eu não tô culpando ninguém, eu tô falando aceitação, tá? E um dos motivos é justamente a dependência emocional, tá? Boa noite, Carlos, boa noite, Bárbara. Muito obrigada, povo, pela presença. Gente, vamos aqui primeiro entender o que é essa dependência emocional, tá? A dependência emocional é uma dependência afetiva que é uma condição. Boa noite, Hannah! É uma condição emocional e comportamental que condiciona a pessoa a, a se relacionar de forma que não seja saudável, de forma abusiva, de forma que não seja satisfatória. Pela dependência emocional, a pessoa se submete a qualquer tipo de relacionamento. E quando eu falo relacionamento, eu não estou falando apenas do relacionamento amoroso, tá? A todo tipo de relacionamento. É o familiar, é o profissional, principalmente o afetivo, né? Esse acaba acontecendo com uma maior frequência, mas é relacionamento em geral. Como a gente recebe o diagnóstico de quem tem dependência emocional? É feito através do psiquiatra, certo? O médico é o único que tem condições de laudar, tá? Só quem pode passar medicamento, só quem pode dar diagnóstico é médico, certo? Então, o médico, através de exames clínicos, certo? De observação clínica, vai perceber que a pessoa tem essa dependência emocional, certo? Provavelmente, essa pessoa não vai receber seu diagnóstico no primeiro encontro, certo? Vai depender das características apresentadas. E aí vai dar ou não para o profissional já identificar. Às vezes, ele tem a suspeita, mas ele precisa de mais provas, até porque você diagnosticar uma pessoa com transtorno é algo muito sério. Então, alguns profissionais preferem uma avaliação mais minuciosa para poder ter total certeza, né? Ter total segurança daquilo que ele está percebendo. E aí, percebendo esse tipo de transtorno, ele vai recomendar uma psicoterapia, certo? Essa psicoterapia ela pode ser feita tanto pelo psicólogo, pelo psicanalista, como pelo psiquiatra, certo? Aí vai depender, como eu disse, do grau a intensidade da dependência da pessoa, vai depender também da escolha do profissional, tá? Existem pessoas que fazem acompanhamento psiquiátrico porque o plano de saúde não paga o psicólogo, certo? Não paga o psicanalista. Tem outros que preferem o psicanalista, mesmo pagando por fora do plano, porque o psicanalista muitas vezes vai mais fundo,
né? Às vezes usa a hipnose, não é verdade? Então, assim, tem algumas técnicas que acaba utilizando e algumas pessoas acabam preferindo, certo? E dependendo do caso, o uso de medicamento. Por quê? Porque a pessoa desenvolve ou ansiedade, depressão, distúrbio de sono, né? Comorbidades desse tipo. Mas tudo isso só vai ser depois da avaliação clínica, certo? Repito, só quem pode fazer, dar um diagnóstico, só quem pode passar qualquer tipo de medicamento é médico, certo? Boa noite, Ribamar, boa noite, Rossana, boa noite. Quem tá entrando agora, tá? Muito obrigada pela companhia, tá? Gente, olha só, a dependência emocional, certo? Ela costuma fazer com que a pessoa se torne uma pessoa frágil. Ela não se acha capaz de realizar suas atividades sozinha. Ela não se acha capaz de ter ideias, ela acaba não tendo iniciativa. Quais os fatores causam a dependência emocional? Pronto, eu vou falar, tá bom? E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas evitam ficar sozinha, porque elas ficam pensando, quem é que vai cuidar de mim? Né? Se eu ficar sozinha, quem é que vai cuidar de mim? Né? E aí acaba gerando medo, tá? Então essas pessoas são emocionalmente dependentes, tá? E o que pode causar uma dependência emocional? Na verdade, diversos fatores, certo? Diversos fatores podem causar. O mais comum acaba sendo a infância, tá? Como assim a infância? Muitas vezes a criança não recebe a atenção devida, a atenção necessária. Às vezes essa falta de atenção é real e às vezes é imaginária, certo? Existem crianças que se sentem rejeitadas mesmo sem ser, tá? Então, assim, existe a ansiedade infantil, tá? Existe a depressão infantil e a gente precisa observar muito as nossas crianças para fazer essa identificação e procurar o profissional, tá? Mas existe também a negligência paterna. Então, às vezes, a criança não teve aquela infância, né, carinhosa, aquela infância afetiva, que é super importante, que é super necessária para o desenvolvimento saudável. Às vezes, acontece a transferência. A pessoa, vou dar aqui um exemplo, tá? A mulher, né, perde um pai na infância e aí acaba transferindo para o seu relacionamento amoroso essa figura de pai. Então se torna dependente emocional, sei lá, do marido. Tô aqui dando só um exemplo, tá? Do marido por conta da falta do pai, certo? E aí ela faz essa transferência, tá? Às vezes até abuso, tá? Abuso sofrido na infância faz com que a pessoa fique fragilizada e ao invés de ter uma repulsa pelo ser humano, acaba tendo uma dependência. O cérebro do ser humano é muito complexo, é muito delicado. Então, cada um vai reagir de forma diferente àquilo que sofre, né? Aquilo que é recebido. Então, dependendo de como você gerencia aquela ação, vai refletir vamos dizer assim, no seu futuro, tá? Vai refletir naquilo que você vai ser, tá? Então, dependendo de como a criança esteja gerenciando toda aquela emoção, todo aquele ambiente, vai dizer o futuro adulto que ela será, tá? Então, as causas são diversas, tá bom? Aí vamos aqui, eu anotei aqui alguns sinais, né, que o Carlos até mencionou. Eu anotei aqui alguns sinais que a gente pode perceber que a pessoa ou já está dependente emocionalmente ou está desenvolvendo, certo? Porque às vezes acontece da pessoa começar a ter esse desenvolvimento de dependência emocional,
Às vezes ela passa por um momento frágil na sua vida. Ela não é exatamente dependente emocional, ela não tem exatamente o transtorno, certo? É como a ansiedade. Às vezes você sente ansiedade por algo que você tanto almeja. Aí você fica naquela ansiedade, não consegue dormir, ou come demais, ou não consegue comer. E aí você fica naquela expectativa, pronto, tô com transtorno de ansiedade. Não, você está tendo um momento de ansiedade. Agora, se essas características permanecerem por volta de 6 meses e em vários ambientes, aí sim você pode pensar que você está com um transtorno. Então, semelhante à dependência emocional. Às vezes você está passando por uma dificuldade, por um momento muito delicado e você fica fragilizado e se torna dependente emocionalmente daquela pessoa. E acaba, às vezes, até aceitando relacionamentos abusivos. Acaba aceitando relacionamentos tóxicos, certo? Por quê? Porque você está fragilizada e aí você precisa de alguém, você precisa dessa bengala, tá? Para que você se mantenha em pé. Só que no momento que você percebe que você não precisa dessa bengala, que você pode sim conquistar tudo que você quer, vai diminuindo essa dependência, tá certo? Mas quando ela já se torna um transtorno, quando ela já se torna algo mais forte, mais fixo, tem a necessidade de um profissional, certo? Aí vamos aqui para o que eu anotei de alguns sinais. Tenho dificuldade em tomar decisões cotidianas, sem uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento de outros. Exatamente. A pessoa dependente emocional, e aqui eu tô falando do transtorno, certo? Ela não tem condições de tomar atitudes simples, de tomar atitudes no seu dia a dia, sem que ela tenha a opinião de outras pessoas, sem que ela tenha essa firmeza. Como eu disse no começo, ela se sente inferior, ela sente como se a opinião dela não valesse a pena, ela sente como se ela não tivesse condições, enquanto que ela na verdade tem. Precisa que outros assumam responsabilidade pela maior parte das principais áreas da sua vida. Pois é, tem gente que precisa que alguém diga a profissão que vai exercer, a roupa que vai vestir. Por exemplo, vai para uma entrevista de emprego, que roupa eu visto? Vai cortar o cabelo? Eu corto meu cabelo como? Eu compro qual carro? Sabe? Vou comprar uma roupa para uma festa, que roupa eu compro, esse vestido tá bom, esse vestido não tá, então precisa da firmeza de uma outra pessoa, porque só a sua opinião não dá certo para ela, né? Tem dificuldade em manifestar desacordo com os outros devido ao medo de perder apoio ou aprovação. Pois é. Uma pessoa dependente emocionalmente, ela tem medo de dar não. Ela tem medo de ser contrária à opinião daquela outra pessoa e perder o amor daquela outra pessoa, perder a segurança que aquela outra pessoa traz. É muito forte isso. Algumas vezes a gente não entende o lado de quem tem dependência emocional e às vezes até critica, sabe? Mas a verdade é que a fragilidade é tão grande que ela não consegue dar o outro passo. Tá? Então ela não consegue dar um não. Ela faz. Por isso que eu disse que às vezes se submete a relacionamentos tóxicos, porque não consegue dizer não. Às vezes até percebe que aquela situação tá causando mal, não tá sendo bacana, mas ela não consegue dizer não, porque ela tem medo de perder aquela pessoa. Tem medo de perder, né, como eu falei, a bengala, tá? A bengala emocional. Apresenta dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria, devido à falta de confiança, né? O seu julgamento nas suas capacidades. Então, ela tem dificuldade em iniciar um projeto, ela tem dificuldade em colocar em prática os seus sonhos, os seus objetivos, tá? Ela não confia em si, tá? Ela acha que ela não é capaz, que não vai dar certo, então surge aquele pessimismo, e aí ela não consegue, a não ser que alguém
dê aquela força, né? Alguém dê aquele incentivo para que ela consiga se motivar. Então, uma pessoa dependente emocionalmente é uma pessoa totalmente desmotivada, certo? Totalmente desmotivada. Vai a extremos para obter carinho e apoio dos outros a ponto de voluntariar-se para fazer coisas desagradáveis. Pois é. Justamente para não perder o amor, a atenção, o carinho, ela acaba se submetendo a situações desagradáveis, ela acaba realizando ações não exatamente porque quer, mas por medo de perder a pessoa, por medo de não ser aceita, né? Ela tem medo de rejeição, tá? Então ela acaba se submetendo a isso. Sente-se desconfortável ou desamparo quando sozinho devido a temores exagerados de ser incapaz de cuidar de si mesmo. Pois é, como eu falei no comecinho, né? A pessoa nem sozinha quer ficar porque acha que não consegue cuidar de si. Pode acontecer alguma coisa e aí? Né? Acontecendo alguma coisa, o que ela vai fazer se ela não sabe cuidar de si? Né? Se ela não tem esse controle sobre a sua própria vida, tá? Então ela evita ficar sozinha, tá? Ela faz de tudo para ter uma companhia, porque sozinha ela não vai conseguir. Esse é o pensamento dela, tá? Busca com urgência outro relacionamento como fonte de cuidado e amparo logo após o término de um relacionamento íntimo. Aí aqui sim a gente tá falando de relacionamento amoroso. Uma pessoa dependente emocionalmente vai transferindo de pessoa para pessoa essa dependência. Então, terminou um relacionamento, ela já quer iniciar outro e já coloca para esse outro a sua dependência, tá? Ela só faz a transferência, só isso, tá? E aí acaba, muitas vezes, sufocando o seu parceiro, tá? Às vezes, porque a gente, eu falei agora, eu falei no começo, né? Às vezes a pessoa até se submete a um relacionamento tóxico. Só que às vezes, pela dependência emocional, é ela quem faz o relacionamento tóxico. É ela que se torna uma pessoa grudenta, uma pessoa possessiva, uma pessoa controladora, tá? Uma pessoa que, por precisar, por ter essa necessidade de atenção, certo? É como se o mundo tivesse que girar ao redor dela, tá? Só que ela não faz isso por maldade. Essa pessoa não faz isso porque ela quer mandar no outro, porque, né, ela é melhor. Não, muito pelo contrário, é uma dependência, é uma fraqueza, tá? Mais comum do que imaginamos. É muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum e é uma coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente acha que acontece com os outros. Comigo, não. E aí, às vezes, a gente escapole e acaba se tornando dependente emocionalmente de alguém, tá? Tem preocupações irreais com medos de ser abandonado à própria sorte. Então, como eu falei, né? Por esse medo de ser abandonado, por esse medo de ficar sozinho, por achar que não tem condição de caminhar sozinho, de tomar decisões próprias, acaba necessitando vamos dizer, com toda emergência de uma companhia. Acaba precisando demais de alguém, tá? Pra ser esse porto seguro, né? E isso não é bacana. Isso não é bacana, sabe? Acaba que essa pessoa tem uma vida social prejudicada e ela prejudica a vida do outro. Quando eu falo prejudicar, eu tô falando no sentido de que não é uma vida social saudável, não é uma vida social agradável, né? Então a gente acaba oferecendo isso pro outro e aí não é bacana, certo? Algumas vezes, gente, acontece da pessoa ser bastante competente. Tô falando agora do lado profissional. Às vezes a pessoa é muito competente, mas tem medo de mostrar sua competência no trabalho e acabar não tendo a atenção do seu chefe como gostaria.
justamente pela dependência, por achar que é incapaz de tomar decisão, né? E aí você vê que eu tô o tempo todo repetindo. Medo, incapacidade de tomar decisão, incapacidade de iniciar projeto, e você vê que eu tô levando isso para áreas da vida, né? Não tô deixando só em uma área, acaba pegando todas as áreas. Então, isso prejudica também no profissional, porque a pessoa tem medo de mostrar o seu profissionalismo e não receber as orientações devidas. E ela acha que necessita de todas essas orientações. Eu não tô aqui afirmando que na sua vida profissional você é autossuficiente, que você não precisa dos outros, que você não precisa de orientação. Não é isso. Tô falando de dependência, de pessoas que não conseguem ter iniciativa no seu trabalho, de pessoas que precisam de orientações o tempo todo, que só consegue realizar uma tarefa se ela tiver sido denominada por alguém, tá? É nesse sentido, tá bom? E aí, isso prejudica. Familiarmente, com certeza, a pessoa acaba se tornando dependente do seu familiar, né? Acaba, às vezes, sufocando pai, mãe, filho. Acontece demais, demais. Aqueles pais que sonham em ter um filho e às vezes tem dificuldade, né, em gerar a criança, e quando isso acontece, tem tanto medo de perder essa criança que acaba sufocando nessa dependência emocional, sabe? Acaba deixando até mesmo de educar a criança, né? Não dando seus nãos necessários, não colocando limites, não colocando regras, porque tem medo dessa criança não amar. Isso acontece muito também em relação à adoção, certo? Às vezes os pais adotivos, e às vezes o contrário também, né? A criança adotada, claro. Às vezes o pai adotivo coloca tanta expectativa naquela criança, e por ela não ter sido gerada por eles, acaba o quê? Tendo medo de perder, né? Tem aquele medo que a criança cresça, descubra que é adotada, abandone, né? Vá atrás do que eles chamam de mãe real, né? Pai real. E aí eu coloco entre aspas, né? E aí, que seria o pai biológico. Então, acaba o quê? Tendo essa dependência emocional. E aí, eu repito, acaba não educando com limites, com regras, com os nãos que as crianças precisam, certo? Com aqueles limites necessários para que a criança já perceba, né, as regras sociais do mundo, tá bom? Então, essa dependência emocional afeta todas as áreas da vida da pessoa, tá? E é necessário uma observação minuciosa, né? É necessário que você observe o outro, é necessário que você perceba o outro. Muitas vezes a gente só se relaciona, mas a gente não percebe o outro, né? A gente não enxerga o outro. E determinadas características acabam passando despercebido, né? E aí, qual seria, assim, algumas formas, né, da gente se tornar menos dependente, tá? E esse momento que nós estamos vivendo de pandemia acaba sendo um momento bem viável para uma dependência emocional. Porque muitas pessoas passaram ou ainda estão passando muito mais tempo dentro de casa. Às vezes até o medo de sair, né, e ser contaminado. Aí você precisa de alguém do seu lado, só para se sentir mais seguro. Então é preciso tomar muito cuidado nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos com as emoções afloradas. Nós estamos emocionalmente, vamos dizer, impactados, né, pelo nosso social, pelo que estamos vivendo. Então é interessante que a gente se observe bastante, tá? Que a gente também observe quem está do nosso lado, quem está conosco, tá? E aí, gente, eu também anotei aqui algumas dicas interessantes para que a gente se torne menos dependente, tá? Para que a gente necessite do outro apenas no essencial, tá? É você ter a consciência da dependência emocional, sabe? O primeiro passo é a gente começar
a gerir os nossos sentimentos, as nossas emoções. É necessário que a gente se conheça. Por isso que eu incentivo tanto que você procure um psicólogo, que você procure um terapeuta, certo? Porque é necessário que você se conheça. É necessário que você saiba quais são os seus objetivos. Aonde você quer chegar. Quais meios você vai usar para chegar onde você quer. Tá? É como aquela frase, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, tá? E aí, qualquer coisa não vai nos satisfazer, porque normalmente nós temos objetivos singulares, tá? Então, você precisa saber o que você quer, você precisa saber quais são os seus objetivos, você precisa entender os seus sentimentos, as suas emoções. Se você, de repente, estiver percebendo, tá? Que algumas coisas estão mudando, certo? Que certos relacionamentos estão causando sofrimento. Então você precisa ligar o alerta. O que eu quero dizer com relacionamento que está causando sofrimento, tá? Gente, se eu sou dependente de alguém, eu sofro. Eu sofro porque eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de não ser suficiente para aquela pessoa. Eu tenho medo de magoar aquela pessoa. Isso acontece muito, principalmente nos relacionamentos familiares. Filhos que querem agradar os pais, que têm medo de não ser suficiente para o pai. Meu boletim tem que estar sempre com 10, porque eu vou decepcionar, ele vai deixar de me amar. Isso gera sofrimento, tá certo? Então, primeiro passo é você ter consciência dos seus sentimentos, das suas emoções. Por isso também que eu enfatizo muito que as escolas precisam trabalhar o emocional das crianças, assim como a sua família, né? A escola e a família precisam, desde cedo, trabalhar o emocional da criança. A criança precisa aprender a entender as suas emoções. Por que está com raiva? Por que está magoado? Por que está feliz? Por que está com vontade de chorar? Porque aí, na fase adulta, ela vai também saber fazer isso. Coisa que muitas vezes nós não sabemos. Às vezes, nós estamos sentindo determinadas emoções e nós não sabemos nem identificar. Nós não conseguimos nem identificar o que eu estou sentindo. Se eu não consigo identificar, como é que eu vou ter consciência do que eu estou sentindo? Como é que eu vou perceber que eu estou me tornando dependente emocional? Como é que eu vou perceber que eu estou exagerando nas atitudes com aquela pessoa? Que eu estou sufocando o meu relacionamento? Né? Então, é muito importante a gente saber gerir as emoções, tá? Muito, muito importante. Outro passo, reconheça o seu valor. Não ache que você é menor do que ninguém. Não ache que você é inferior a alguém, porque você não é inferior a ninguém. Você é exatamente perfeito do jeito que você é, com as suas limitações, com as suas habilidades, as suas potencialidades, os seus defeitos, as suas qualidades. Tudo isso forma o teu ser e te faz ser uma pessoa especial. Importante saber as nossas metas. Com certeza é fundamental a gente saber as nossas metas, porque aí a gente sabe o que fazer para alcançar essas metas, né? Mas aí, se eu não tenho meta, aí eu vou fazer o quê? Eu não tenho como dar nenhum passo, porque eu não sei o que eu quero, né? É como a escolha do curso da faculdade. Qual a profissão eu quero seguir? Eu não sei. Então, eu também não sei qual matéria eu preciso me aprofundar, né? O que eu preciso estudar mais, que eu não assimilei bem. Porque eu não sei o curso que eu quero, né? Então, a gente precisa ter meta. Muito bem lembrado, tá? E aí, como eu falei, você tem que entender que você é especial do jeito que você é. Que você tem um valor. E esse valor é altíssimo, tá? Seu valor é altíssimo. Então, não permita que absolutamente ninguém diminua o seu valor, e nem você mesmo. Muitas vezes somos nós que diminuímos o nosso valor, muitas vezes somos nós que não nos aceitamos,
Muitas vezes somos nós que procuramos defeito, né? Seja no físico, seja no emocional, seja no que for. Então, muitas vezes a gente vai, né, procurando aqueles defeitos, a gente vai procurando desculpas e essas desculpas vão alimentando a baixa autoestima, tá? Então, a gente precisa eliminar isso, tá? A gente tem que alimentar a autoestima somente, tá? Como lidar com uma dependência virtual? Boa pergunta. Deixa eu só terminar de citar aqui o que eu anotei e aí eu falo sobre essa dependência virtual, tá bom? Gente, você tem que perceber que você tem o controle de si, tá? Outra coisa que é super importante. A vida é sua. É você quem tem que tomar as decisões. É você quem tem que saber o que é certo e errado pra você. Tá? Isso não quer dizer que você não possa pedir a opinião de outro, que você não possa, como é que eu posso dizer? Pedir opinião, pedir conselhos, tá? Não quer dizer que você não possa pedir conselhos. Eu não tô dizendo que você é autossuficiente, porque ninguém é autossuficiente. Nós precisamos do outro sempre, tá? É importante que isso fique claro. Nós dependemos dos outros, mas é uma dependência saudável. Vou dar aqui um exemplo. O médico precisa do paciente, né? Se não tiver ninguém para ser consultado, como é que ele vai trabalhar e ganhar dinheiro? Né? Compensação, o paciente precisa do médico. Porque se ele está sentindo alguns sintomas que indicam uma doença, ele precisa de um profissional que entenda sobre isso para lhe dar um diagnóstico. Então, existe uma dependência médico-paciente. Tá certo? Essa dependência é totalmente saudável. Tá? Totalmente saudável. Então, nós o tempo todo dependemos de outra pessoa. Tá? Se eu for comprar algum objeto, eu dependo de alguém que me venda aquele objeto. Se eu não entendo sobre esse objeto e eu preciso de explicações sobre ele, eu dependo de alguém que tenha conhecimento sobre o que eu quero para me passar as informações, tá? Então, nós sempre precisamos do outro. Essa parte social é super importante na nossa vida, tá certo? Eu quero que isso fique bem claro. O que eu tô aqui alertando é da dependência emocional. É dessa dependência exagerada que nos causa sofrimento, que afeta o nosso social, afeta o nosso emocional, tá bom? Então, tenha em mente que você é super capaz de ter o controle da sua própria vida, tá? Você é capaz de tomar decisões certeiras, você é capaz de realizar excelentes trabalhos por iniciativa própria. Você não precisa que alguém passe o tempo todo dizendo o que você tem ou não tem que fazer, porque você tem a capacidade de perceber isso, tá certo? Então, ter essa autoconfiança, ter um controle das suas próprias atitudes. Outro ponto é reconhecer as suas necessidades emocionais, tá? Você precisa trabalhar o seu emocional para construir uma rede de relacionamentos. Amizade, colega, família, né? Seja o que for, tá? E considerar a importância de cada um, de cada pessoa que está na sua vida, tá? Você precisa reconhecer quais são as suas necessidades emocionais, o que você precisa, o que está faltando, o que está sobrando. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes nós precisamos de terapia para conseguir as respostas de que necessitamos. Como eu disse, às vezes a ausência na fase adulta é consequência de algo na infância. E o profissional nos ajuda a chegar nessa infância, a chegar nesse ponto. Tá? Por isso que eu enfatizo tanto a importância da terapia. Porque o profissional tem ferramentas próprias, né? Tem ferramentas apropriadas, né? Próprias não, é apropriadas, para fazer com que a gente perceba onde tudo começou. E aí, descobrindo onde tudo começou, a gente vai trabalhar em cima disso. E vai cicatrizar uma ferida que provavelmente nunca cicatrizou. Fazendo isso, a gente consegue ter um emocional mais saudável, tá? Então,
para você reconhecer as suas necessidades emocionais, muitas vezes é importante o auxílio de um profissional bem capacitado, tá bom? E aí, reconhecendo essas emoções, a gente vai poder colocar na balança e gerenciar o que faz mal e o que faz bem. A gente vai poder reconhecer o que é saudável e o que não é, o que eu preciso, o que eu não preciso, sabe? E muitas vezes a gente vai, ao reconhecer isso, a gente vai se afastar de pessoas que eram tão importantes, mas que estão nos fazendo mal, né? Às vezes a gente vai ter que tomar atitudes, sabe? E tomar atitudes significa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto significa que você vai ter um trabalhinho, tá certo? Mas vai valer a pena. E por último, gente, eu anotei: não programa o seu dia a dia dependendo de outra pessoa, tá? Siga a sua vida sem depender de outra. Como assim? É óbvio que existem programações que a gente depende do outro. Por exemplo, eu vou sair com uma amiga, né? Então eu dependo dessa amiga. Se de repente essa amiga disser, olha, eu não posso mais ir por isso, né? E aí eu vou ter que fazer outro programa, eu vou ter que mudar a alternativa, porque eu dependo dela. Isso aí é óbvio. Mas existem pessoas que programam o seu dia a dia sempre dependendo de alguém, né? Independente do que seja, ela precisa daquela pessoa. Então, ela tá alicerçada naquela ajuda, né? Ela tá firme ali e não pode. Você tem que fazer a sua programação diária dependendo de você, tá? Do que você é capaz de fazer. Eu preciso comprar um tênis. Só posso se fulano for comigo. Que fulano tem que me ajudar a escolher. Não. Seu horário de almoço, você tem o quê? 2 horas de descanso? É perto de um shopping? É perto de um lugar onde você pode comprar o seu tênis? Pois pegue seu horário de almoço e vá comprar o seu tênis, porque você é capaz de ter opinião própria e comprar o seu tênis do jeitinho que você quer, porque quem vai usar é você. Entende o que eu quero dizer na programação do seu dia sem depender do outro? É você começar a ter a iniciativa de fazer coisas sozinha, de fazer coisas que dependam só de você, tá bom? E não do outro, tá? Gente, a pergunta que me foi feita: deixa eu ver se eu pego aqui. Como lidar com uma dependência virtual? Algo bem, vamos dizer, recente, né? Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de pandemia e esse momento acaba aumentando o uso do virtual, né? A gente acaba fazendo festa virtual, reunião virtual, trabalho virtual, né? Então a gente acaba dependendo do virtual, tá? Então nós estamos vivendo esse momento em que o virtual está sendo muito mais usado que o presencial, e por mais que eu valorize o presencial, né, como a gente diz, olho no olho, cara a cara, nesse momento de pandemia, o virtual é realmente a melhor opção. E aí a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ficar dependente, tá? Eu vou falar aqui uma coisinha pra vocês. Eu já me tornei dependente virtualmente, tá? Eu sofri um acidente há quase 8 anos e eu fiquei prostrada numa cama, sem poder andar, né? Eu perdi o joelho, então eu fiquei sem ter contato social. E o meu contato social era o quê? Rede social, né? Você prostrado numa cama, você só utilizava o celular. E aí eu acabei ficando meio que viciada, né? Eu não me tornei dependente de uma pessoa, mas eu me tornei dependente do virtual, de estar olhando rede social, de estar utilizando celular, de estar olhando e-mail, né, de estar olhando Instagram, de estar olhando essas coisas, de estar no Google, né, no YouTube. Então eu acabei me viciando de um jeito que às vezes, até hoje, eu ainda me pego conversando com alguém mexendo no celular, né, devido ao vício. Né? Como eu não podia estar presencialmente com as outras pessoas, eu estava virtualmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Todo vício é prejudicial, todo vício é ruim, tá? E aí eu acredito
que a nossa colega perguntou como lidar com uma dependência virtual. Eu quero saber se essa sua pergunta eu já respondi quando eu dei o meu próprio exemplo, né? Que eu me tornei dependente virtual, né? Era uma forma de eu me sentir viva, certo, gente? E aí, eu lembro que eu falei no início da live, às vezes você não tem o transtorno da dependência emocional, mas às vezes você se torna devido a uma fragilidade momentânea. Eu estava totalmente frágil, né? Tinha sofrido um acidente, o médico disse que eu não ia mais andar, né? E aí eu preocupada com o emprego, preocupada com o meu futuro, preocupada com tudo. Então eu me tornei uma pessoa muito frágil, emocionalmente muito, muito frágil, tá? E como eu disse, eu me tornei dependente também do virtual, né? De estar sabendo o que estava acontecendo fora, né? Existe um mundo lá fora, o que está acontecendo, né? E aí eu acabei utilizando bastante o celular, né? Usava computador também, mas era muito mais o celular. Então, a gente acaba se tornando virtualmente. Ou a sua pergunta é: eu conheci uma pessoa pela internet, me apaixonei, me tornei emocionalmente dependente daquela pessoa sem conhecê-la? A pergunta é essa, tá? Então eu vou responder as duas. Já respondi aqui, eu entendi, né? A dependência virtual. E agora eu vou responder quando você conhece alguém virtualmente e se torna dependente emocional dela. Essa dependência emocional, ela vem, além da sua fragilidade, tá? Do momento frágil que você tá vivendo, ela vem também da curiosidade, certo? Como você não conhece a pessoa, tá? O relacionamento é virtual e você não conhece a pessoa, você sabe apenas o que ela lhe passa e nem sempre o que passa é verdadeiro, tá? E às vezes até é verdadeiro. Só que como você não está vendo, você cria todo um imaginário. Então você imagina a pessoa como você quer que ela seja. E você acaba ficando dependente daquela imagem que você criou daquela pessoa. Ou porque ela te passou essas características, ou porque você entendeu dessa maneira, tá? E aí, a terapia vai te ajudar, tá? A lidar com esse tipo de situação. Porque a gente realmente se torna dependente. Nessa questão de namoro virtual, é quase igual presencial. Na relação afetiva. Não tô falando da parte física e tal. Tô falando da emoção, da afetividade. Tá? Ela acaba tomando a mesma proporção de um relacionamento físico, de um relacionamento presencial. Tá? Então você idealiza aquela pessoa, você faz planos com aquela pessoa, você se apaixona, acha que vai casar, acha que vai ter filho e por aí vai. Então, às vezes você se torna assim, dependente emocional daquela pessoa virtualmente, por acreditar nela, por achar que vai ter um encontro, por achar que aquela pessoa te ama do jeito que você é e por achar que aquela pessoa, enfim, né, é aquela maravilha que você criou no seu imaginário. Tá? E aí você precisa de uma ajuda terapêutica pra te orientar pra seguir ser essa pessoa, tá? Então, muito cuidado com a questão virtual, certo? Eu gosto muito do virtual, sabe? Gosto muito mesmo. Mas é preciso tomar um cuidado enorme porque nós não sabemos quem tá do outro lado da tela, tá? E essa pessoa pode perfeitamente nos persuadir, essa pessoa pode nos enganar. Tá? Como, claro, essa pessoa pode, né, ser uma pessoa maravilhosa e nos fazer muito bem. A gente não sabe, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Opa. Seria amorosamente. Eu respondi tua pergunta? Se eu não respondi, pode falar que eu acredito que o virtual só aumenta a ansiedade que é real. Com certeza aumenta. Aumenta demais, aumenta a ansiedade, também pode causar depressão por causa da decepção, tá? Algumas vezes, nessa questão de relacionamento é algo muito delicado, tá? Porque às vezes, até no real, né, até no presencial, a gente idealiza algumas coisas da pessoa amada, tá? Algumas vezes a gente acha que aquela pessoa vai mudar, né? Aí
a pessoa, vamos supor, é farrista. Vou dar aqui um exemplo, tá? Casos que eu conheço, tá? O homem é super farrista, tá? Mulherengo. Não, mas quando casar, muda. Casa, não muda. Aí faz o quê? Engravida, achando que um bebê vai prender essa pessoa, né? Tem uma criança. O farrista continua farrista, certo? Então, às vezes, a situação tá clara na nossa frente, mas nós idealizamos aquilo que nós queremos. Nós amamos tanto aquela pessoa que nós queremos que ela seja de tal modo, mas ela não é. E aí, às vezes, a gente casa, né? Tem toda aquela decepção por aquilo que a gente idealizou. E às vezes não, porque eu também conheço o caso, tá? De pessoas, e eu conheço tanto, né, do sexo feminino quanto do masculino. Eu acabei citando só o masculino, né? Mas tem de todos os casos, tá? Eu conheço também casos de pessoas que no namoro, nossa, era tudo maravilhoso. Gente, sabe assim, casal perfeito? Sabe, casal dos sonhos? Pois é, depois que casou, mostrou as garras, entendeu? E aí não era nada daquilo que a gente imaginava, né? Aquele famoso ditado, Ai, agora eu esqueci, não sei o que, pele de cordeiro. Não tem, não, um ditado que é assim? Pois é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, eu enfatizo, se no presencial, às vezes a gente se engana, às vezes a gente se decepciona, imagina no virtual, que a gente não tem como provar, tá? No virtual, se eu estiver conversando com alguém e disser que meu nome é Maria, a pessoa vai ter que acreditar que meu nome é Maria. Se eu disser que eu sou loura dos olhos azuis, a pessoa vai ter que acreditar, porque ela não tá me olhando. Se eu disser que eu tenho 1,70 m, que eu sou atleta, que eu sou não sei o quê, a pessoa vai acreditar, né? Ela não tá me vendo. Então eu posso perfeitamente passar pro outro uma imagem que aquela pessoa quer receber e não a minha imagem concreta, tá? Então é muito delicado essa parte de relacionamento virtual, tá? Então, se você conheceu alguém virtualmente, procure conhecer presencialmente, tá? Dê um jeitinho, certo? E outra, cuidado com essa parte virtual para você não se tornar dependente emocional da pessoa. Ela vai te gabelando, tá? Ela vai só, como a gente diz aqui no Ceará, né? Ela vai só na lábia, tá? E aí, nessa lábia, você vai caindo, quando você percebe, você tá apaixonado, você já tá dependendo daquela pessoa, você tá dando satisfação da sua vida, cada passo seu, você dá uma satisfação, tal hora você tá conectado, porque aquela pessoa vai entrar e ela quer falar com você, você às vezes deixa de sair com seus amigos, porque você tem que estar conversando virtualmente com aquela pessoa. E aí veja, o esforço que essa pessoa tá fazendo pra te ter, tá sendo igual ao que você tá fazendo pra tê-la? Qual esforço essa pessoa tá fazendo pra te ver, pra te conhecer presencialmente? Tá certo? Então, alguns questionamentos são muito importantes, mesmo que doa, tá? Alguns questionamentos doem, porque quando eu vejo que eu tô amando alguém que não me ama, isso dói. Quando eu percebo que eu tô fazendo planos sozinha, isso dói. Mas a dor maior é continuar alimentando, tá? Esse sentimento que não vai me levar a lugar algum, tá bom? Então, muito cuidado com o virtual, tá? Eu não sou exatamente contra, eu sou apenas, vamos dizer, cautelosa, cuidadosa com essa parte virtual, tá bom? Mais alguma pergunta? E aí eu pergunto de novo, Vanessa, eu respondi sua pergunta, né? Aqui não tá, olha, gente, cheio de pergunta e o Instagram não, não passou. Deixa eu ler. Como lidar com as chantagens emocionais? Ô, pergunta boa. Lobo em pele de cordeiro. Exatamente, lobo em pele de cordeiro. Era isso que eu queria. Pior que isso, a tal lábia no virtual é algo atraente. Muito atraente. Muito atraente. Justamente porque você idealiza aquela pessoa, né?
Então, assim, e quando você idealiza, você não idealiza defeito, você só idealiza qualidade. E até os defeitos, quando você percebe, você transforma em característica. Você não transforma em defeito. Então é muito cuidado. Aí deixa eu voltar aqui à pergunta que eu achei interessante. Como lidar com chantagens emocionais? Boa! Uma pessoa que é dependente emocionalmente, ela também é capaz de fazer chantagem. Tá certo? Tanto ela é capaz de fazer a chantagem, como de se submeter à chantagem, tá? Se eu tenho medo, vou aqui dar um exemplo. Se eu tenho medo de perder meu namorado, tá? Eu sou apaixonada, eu amo, assim, né? Não consigo viver sem ele. Eu vou me submeter às chantagens dele. Então, quando ele diz, se você sair com a sua amiga, eu vou terminar o namoro, eu não vou sair com a minha amiga, tá? Porque ele vai terminar o namoro e eu preciso dele. Tá? Então acontece demais. A pessoa percebe que você tá fragilizada emocionalmente e utiliza isso pra te prender, pra fazer exatamente aquilo que é da vontade dele ou dela, né, da pessoa, tá? Por quê? Porque é muito bom. De uma certa forma, gente, quando você tem uma pessoa e às vezes você até aceita a dependência emocional do outro, porque às vezes te faz bem. Saber que alguém te ama desse jeito, saber que alguém precisa de você, faz com que você se sinta importante, tá? Então, algumas vezes nós alimentamos a dependência emocional do outro, tá certo? E aí nós acabamos fazendo a chantagem. Como fazer para evitar essa chantagem? Você tem que ter o controle emocional. A partir do momento que você percebe o valor que você tem, a partir do momento que você percebe que você tem condições de caminhar sem aquela pessoa, você tem condições de dar não. Porque se você perder essa pessoa por causa desse não, você não vai morrer. A tua vida vai continuar e talvez tua vida até melhore, tá? Então, você precisa ser firme. Só que como ser firme se eu sou dependente emocional? Não é verdade? De novo, terapia. A ajuda de um profissional é imprescindível. Se você não tá tendo forças, se você tá percebendo que aquele relacionamento, seja qual for, gente, tá? Repito, não é só amoroso. Aquele relacionamento tá te causando sofrimento e você não tá tendo forças para reagir, procure um profissional, tá? Não deixe de procurar, gente. A gente procura profissional não é porque a gente é frágil, não, é porque a gente é forte. Tá? A gente procura um profissional porque a gente é forte o suficiente para cuidar de si, tá? A gente procura um profissional porque a gente é inteligente o suficiente para saber que aquela pessoa vai auxiliar na minha vida e vai fazer com que eu tenha uma vida melhor, tá? Temos que ter cuidado no limiar entre depender da pessoa e gostar muito de alguém. Igor, é Igor teu nome? Olha, essa observação que você fez é simplesmente excelente. Gostar de alguém não significa depender dela. E às vezes, por gostar de alguém, a gente até abre mão dela, né? A gente gosta de alguém e abre mão, tá? Por exemplo, você tem um filho que quer fazer intercâmbio, né? Consegue uma bolsa de estudos pra, sei lá, vai estudar no Canadá. Você ama tanto aquele filho que você dá liberdade para ele voar, né? Então você diz, é isso que você quer? É esse intercâmbio que você quer? Você está seguro? Lá você não vai ter a mim, você vai estar sozinho, isso. Você quer enfrentar isso, sabendo que eu só vou poder te auxiliar à distância? Quero mãe, quero pai, tchau. Entendeu? Então isso é amor. Você ama tanto o seu filho que você quer o melhor para ele. E naquele momento o intercâmbio é o melhor. Então você, dá tchau. Você dá condições para que o seu filho amadureça. Se você for dependente emocionalmente dele, você vai dizer o quê? Não. Você não vai fazer esse intercâmbio porque eu não vou estar lá para lhe ver. Quem é que vai lavar sua roupa? Quem é que vai fazer sua comida? Se você adoecer, quem é que vai cuidar de você? Se você precisar de alguma coisa, quem é que vai estar lá para lhe acudir? Então eu não posso deixar você sozinho. Aí você percebe a dependência emocional, tá? Quando você começa a dar essas desculpas, gente, pode ter certeza que tem o início ou tem a continuidade toda de dependência emocional,
tá? Porque quando a gente ama, a gente dá liberdade. E é super bacana quando alguém tem a liberdade de estar ao seu lado. Não é maravilhoso você saber que alguém pode estar em vários lugares, mas essa pessoa está ao seu lado? Eu não consigo mais namorar, travei por traições. O que fazer? Lúcia, isso aí é tão recorrente. Depois, se você quiser me chamar no particular pra gente conversar, me chama, tá? Se você precisar conversar, me chama no particular, que aí a gente conversa até melhor, tá? Mas assim, traumas, é super importante que você procure um profissional, tá? Por quê? Porque esse profissional vai, juntamente com você, identificar a causa do trauma. Ah, é porque eu fui traída. Como foi essa traição? Tá? E aí a gente vai fazer perguntas, tá? Que só você tem a resposta. Como foi essa traição? Ele te traiu exatamente com quem? Por que você se sentiu traída? Por que doeu tanto? Né? Quais expectativas você gerava nesse relacionamento? O que ele te prometeu e o que você criou de expectativa por conta própria? Então, assim, existem várias perguntas que a gente pode fazer para que a pessoa identifique o que gerou esse trauma, certo? E aí, a gente identificando o que exatamente causou, a gente pode cuidar desse trauma, né? E assim você ter condições de se relacionar com uma outra pessoa novamente, tá certo? Então, é importante que você descubra exatamente o porquê desse trauma, tá? Por quê? Porque eu já fui traída, né? E tive outro relacionamento. Mas eu poderia ter ficado traumatizada também, tá? Então, assim, tem pessoas que são traídas, mas não ficam traumatizadas. Então, qual foi exatamente o motivo? Né? E aí a gente descobre juntas o motivo desse gatilho, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente tem aqui, pelo que eu contei, a gente tem por volta de 4 minutos para terminar aqui a live, né? E aí eu queria ver aqui se vocês têm alguma pergunta, tá? Pra gente poder já terminar, senão o Instagram termina por nós, né? Certo? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Agradecer as perguntas, né, que me ajudaram a desenvolver o tema, né? Mais uma vez, eu estou à disposição. Que você precisar, pode me procurar aqui no Instagram, tá? E eu desejo a vocês, a gente tá praticamente na véspera de Natal, né? Então eu desejo para vocês um ótimo Natal, que o verdadeiro sentido do Natal esteja presente no coração de vocês, esteja presente na vida de vocês, certo? Eu quero dizer assim que, para mim, mais importante, né, do que, vamos dizer, comemorar o Natal, o Natal tá dentro de mim, né? Ele tá presente na minha vida todos os dias. E é isso que eu desejo para você, né? O nascimento de Jesus, a morte, a sua ressurreição, por amor a mim, por amor a você, né? Que a gente possa reconhecer isso e aumentar o nosso valor, né? Porque a gente vale o sangue de Jesus. Então a gente não tem porquê depender emocionalmente de alguém tendo Jesus, tá? Então, ele nos abastece de todas as formas, ele nos abastece em todos os ângulos, tá bom? E você, por ser a imagem e semelhança dele, você é autossuficiente para agir de forma independente, sem precisar dessa dependência de outra pessoa. Você depende de Jesus, tá bom? Muito obrigada pela presença, obrigada aqui pelo comentário, né? Família, amigos, né, seguidores, muito obrigada mesmo pela presença. Mais uma vez, Feliz Natal e tudo de bom, muita saúde para você e para sua família. Tchau, tchau.